Eu queria ganhar dinheiro e fui para a banca de investimento e ganhei dinheiro e cheguei a Portugal em 91 para comprar uma empresa, porque trabalhei numa empresa de capital de risco, compramos uma empresa portuguesa, depois tive a sorte de fundar uma empresa de telecomunicações em 98, que eu vendi a RBT em 2001 e ganhei algum dinheiro e parei. E por isso parei porque durante este percurso todo e todos os meus sucessos profissionais, eu não sabia o que é que andava a fazer. Eu estava literalmente a inventar todos os dias, sem saber muito bem o que é que eu estava a fazer, mas a realidade é que, por causa do meu sucesso e eu a ganhar dinheiro, toda a gente me perguntava qual era o segredo. E era quase vergonhoso eu a inventar coisas. Literalmente, eu inventava coisas. E depois me perguntar qual é o segredo, o meu segredo de liderança, eu inventava, e o meu segredo disto, inventava, etc, etc. Porque comecei a perceber uma coisa. Eu não sabia gerir. Eu estudei economia. Eu sabia fazer regressões lineares, derivadas matrizes, mas a realidade é que eu estava a inventar todos os dias, sem perceber bem o que é que eu estava a fazer. E tive uma enorme sorte. E percebi uma coisa, muita gente tem sorte na gestão, e muita gente tem falta de sorte, mas temos um problema profundo quando falamos em gestão, e em MBA é um exemplo disso, o que é, nós partimos do pressuposto que as pessoas sabem o que é que andam a fazer. Mas a realidade é que não sabem. Não levam mal, mas isto é um facto que eu já descobri na minha vida. Eu decidi voltar à faculdade para estudar o que é boa gestão. E foi eu que eu lancei e recebi um convite do diretor da Nova, na altura, o José Ferreira Machado, que me disse: pá, tens razão, nós não sabemos. Precisamos voltar a olhar para isso. E eu comecei por estudar o que é que eu chamava má gestão. Porquê? Porque encontrava má gestão em todo sítio. Era uma coisa fascinante. Quem quiser estudar má gestão em Portugal vai encontrar muita coisa. Não levam mal, mas isto é uma realidade e não estou a insultar pessoas. Se sentirem insultados por um estrangeiro, lembram-se que eu sou casado com uma portuguesa, tenho 3 filhos portugueses e uma sogra portuguesa. Okay? São para quem não sou mau. E vou começar por uma coisa que nota-se muito em Portugal, que é, quando nós no Norte da Europa olhamos para os portugueses, nós partimos do pressuposto imediatamente que vocês não trabalham. Não sei se concordam, mas na realidade olhamos para os dados do PIB, olhamos para os salários e dizemos o seguinte: esta gente não pode estar a trabalhar, porque se estivesse a trabalhar, produzia mais. E por isso foi sempre um choque quando eu decidi começar a estudar trabalho. Porquê? Porque quando eu cheguei a Portugal e comecei a trabalhar em Portugal, vi um povo maluco. A trânsito começa a sair da minha casa às 7 de manhã e às 9 da noite a trânsito regressa. Os portugueses trabalham mais horas do que a maioria dos europeus e trabalham, não sei o que eles vão fazer o dia todo. Eu já estou a correr o dia todo e comecei a medir estas estatísticas. Foi o meu primeiro projeto de investigação profundo, que foi medir quantas horas é que as pessoas trabalham. Porquê? Toda a gente não trabalha muito, mas ninguém conseguia dizer quanto. E toda a gente dizia-me o seguinte: se tivesse mais tempo, o projeto tinha corrido melhor. Então estás a medir tempo porque isto é crítico para ti? Não. Ok. Estou sempre em reuniões, estou sempre em e-mails. Portugal é dos poucos países em que pessoas me enviam e-mails às 11 da noite. Okay? Tipicamente as mulheres param às 6 e voltam às 11. Eu sei que foram para casa tratar os miúdos e depois voltaram a se ligar à internet, não é? Os homens ficam até às 8 da noite porque são irresponsáveis e acham que os filhos não são deles. Ok. Mas os dois estão a ser estúpidos. E comecei a medir isso. E hoje em dia estes dados estão no site da OCDE e estão a ser publicados anualmente. Mas o clássico é que o país que menos trabalha no mundo, com 1503 horas por ano, são os alemães. Os alemães não trabalham. Okay? Isto é fascinante perceber que o alemão, em média, tem 53 dias de férias por ano, entre feriados e férias. Tipicamente trabalha até às 4 da tarde e tipicamente e raramente trabalha no fim de semana. Okay? Isto é a Alemanha. Portugal está aqui. Okay? E imediatamente vemos um problema grave que nós temos nas mãos. Vocês trabalham em média... Desculpe, isto é a Alemanha. Vocês trabalham em média 500 horas a mais do que um alemão. Okay? E por isso deviam ser mais ricos. Porquê? Porque a maioria de vocês já disse coisas estúpidas, não levam mal, aos vossos filhos ou amigos, etc. Como, por exemplo, para ter sucesso é preciso trabalhar muito. Alguém já disse isso? Ok. Vocês sabem que isto não é verdade. Ou não? Não, porque nós somos um bocado moralistas. Para ter sucesso é preciso trabalhar muito. E dizemos aos nossos filhos: tens de trabalhar muito. Mas as estatísticas mostram o seguinte: quem trabalha muito não está a ter sucesso. É simples. Não é preciso trabalhar muito, é preciso trabalhar bem. Toda a gente já percebeu isso, mas o que é que acontece muito em Portugal? Vocês trabalham muito, mais de 500 horas. E só para mostrar que nem os nossos políticos sabem o que é que andam a fazer, os nossos economistas, é que quando a Troika esteve cá,
O que é que eles recomendaram ao governo português? Cancelar 3 feriados. Que é uma coisa maluca, porque se já estou a trabalhar como nem um cão, dar mais 3 dias, vou só inventar coisas estúpidas para fazer. E literalmente é isto que acontece. Se subirmos a lista, o país que mais trabalha na OCDE é com 2.000 horas. E estamos a falar mais 700 horas do que um alemão. Para vocês, isto é 60 dias úteis. É a Grécia. Okay? E agora temos um problema nas mãos. Porque todos nós, especialistas em gestão e economia, gênios que somos, se alguém nos perguntar, olha, os gregos estão a ter sucesso, vão dizer não. E qual é o nosso instinto? É dizer que porque não trabalham. Não é verdade. Os gregos são aqueles que mais trabalham na OCDE. Mais do que os japoneses, mais do que os coreanos. São os gregos. E agora, quando olhamos para o que é que eles estão a produzir, é muito pouco. E essa é a pergunta. O que é que está a acontecer? E depois, por exemplo, Brasil. O Brasil não está na OCDE, mas fizemos um pequeno estudo com o FED americano. E no Brasil trabalha-se 1990 horas. E é interessante, porque trabalha-se mais do que Portugal. E os portugueses acham que os brasileiros não trabalham. É verdade? Um pouco como o alemão, acha que vocês não trabalham. E começamos a perceber uma coisa que é, quando falamos em gestão e trabalho e management, pouca gente sabe do que está a falar. Quando nós prevemos salários, o que é que acontece? As receitas fiscais são baixas. Quando temos receitas fiscais baixas, que tipo de governo é que vamos ter? Os governos dos últimos 30 anos. O governo não aqui. O governo que simplesmente diz, vão encontrar mais 50 milhões. Eu estimo que é um buraco na saúde orçamental de 2.000 milhões de euros por ano. E o governo continuamente diz, encontramos 200 milhões. Epá, quem gera uma empresa sabe. Quando há um buraco e eu encontro dinheiro para 10%, aquele não é ingerível sempre. E por isso, que tal, começamos a pensar o seguinte, se eu tiver os empregos certos, vou ter as empresas certas, que vão gerar a receita fiscal certa, que vai me permitir ter o orçamento certo. Até lá, nenhum governo aguenta este país. E a realidade é que é isso que acontece. E quando nós olhamos para isso, a pergunta é porquê? Muito simples. Eu comecei a estudar a qualidade de gestão. Nós falamos com, e vários académicos têm feito isso, com as consultoras todas, BCG, McKinsey, etc., pelo mundo fora. E começou com o trabalho do Nicholas Bloom em Londres. Se tiverem tempo para ler os papers dele, muito interessante. Que basicamente fez uma pergunta lixada para quem estuda gestão. Que era, olha lá, há uma receita para ter sucesso na gestão. Tipo, se eu aplicar a receita, aquilo que obtenho. Tipo receita bíblica. E infelizmente a resposta é há 21 práticas que se uma empresa implementar tem melhores resultados. Ok? E ele disse, pá, então vamos lá medir a implementação destas práticas pelo mundo fora e guess what? As empresas que melhor aplicam isso são as americanas, depois os alemães e quem está no último, no fundo da tabela, os gregos. Ok? Ou seja, parece que quando eu não sei gerir, todo o país trabalha mais, paga mal, etc, etc. Não é uma questão de políticas do governo, é uma questão da nossa capacidade individual de gerir as nossas organizações, as nossas equipas.